E conta pra gente, Gisele, como é que você chegou na igreja, na nossa igreja e na célula? Como é que foi essa trajetória? Chega um pouquinho aqui na frente, por causa da luz, para a gente poder sair na foto. Bom dia, igreja. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Amém? Então, meu nome é Gisele. Eu estive no banco da igreja por 14 anos. E eu tive um bloqueio muito grande, porque eu tive uma decepção com uma pessoa da igreja. Então, eu sempre pensava, eu vou para a igreja por causa de Deus, eu não vou por causa das pessoas. E, infelizmente, esse bloqueio me fez eu não progredir na fé. Aliás, eu sempre regredia, porque eu estava sozinha. E eu sempre oscilava muito. Eu vinha à igreja uma vez por mês, eu não tinha muito compromisso. Então, a minha fé esmorecia. E quando eu, às vezes, vinha com mais frequência quando eu estava passando por problemas, ou por questão de interesse mesmo, eu queria uma bênção, não vou mentir para vocês, mas eu vim muitas vezes à igreja também querendo alguma bênção do Senhor. E graças a Deus, pela misericórdia dele, muitas vezes ele me concedia, e eu sumia. Só que Deus me mostrou que bênção sem o abençoador não é nada. E é muito vazio, é insatisfação. Eu passei por depressões, e só Deus que me tirou dessa situação. Eu fiquei mais de um ano e meio tratando depressão, e que realmente me fez sair dessa situação foi Deus, sabe? Foi o Senhor Jesus na minha vida, buscando a palavra, porque eu não tinha força, porque eu era sozinha. E aí eu comecei a estudar, comecei a querer sair dessa situação. E pela graça do nosso Senhor Jesus, Ele me deu força para querer lutar pela vida novamente. E eu lembro que das 3 tentativas de suicídio, a última que eu falei, não, dessa vez vai ser bem sucedida, sempre passava pensamentos de fracasso e de que realmente a única solução para mim seria a morte. E aí, quando eu sentei perto do fogão, porque vinha na minha cabeça, liga todas as bocas do fogão, fecha toda a casa e coloca fogo. E aí eu lembro que eu sentei do lado, fechei as portas, sentei do lado do fogão, e eu tinha um cachorrinho, aliás, eu tenho um cachorrinho Lhasa, pequenininho, e ele pulou no meu colo, ele olhou para os meus olhos, assim, com choro, ele estava chorando, lágrimas. E aí foi que eu comecei a chorar, aquilo lá me impactou, porque o Senhor usou um cachorro para dizer, não faça isso. E aí eu não tive coragem mais de executar o que eu queria fazer. E aí foi aí que me deu aquela vontade, força de querer sair daquela situação. E aí, pela graça do nosso Senhor Jesus, eu comecei a ter força de querer lutar, de ter prazer em viver. E aí, quando eu comecei com a minha caminhada novamente, voltei para a igreja, e aí eu lembro que nessas minhas oscilações, vinha e não vinha à igreja, um colega de trabalho falou para mim, tá tendo um congresso de missões, que foi em 2017, eu acredito, final de julho. E aí eu lembro que eu deparei com o pastor Djalma, com uma roupa meio engraçada, né? E aí eu gostei, assim, da pregação, né? Aí eu gostei da pregação e aí eu me comprometi. Falei, não, eu vou fazer a minha oferta. E aí eu sei que eu me comprometi a sair daqui pensando em fazer a oferta. E aí era para mim pegar o número da conta, não peguei naquele dia. Fiquei de ligar também, não consegui retorno aqui na igreja. Não dava tempo, eu estava numa correria, eu não consegui. Só que aquilo começava a incomodar, a oferta. E aí foi que, depois de umas 3 semanas, eu tive que vir aqui no centro resolver umas coisas e achei uma vaga em frente da igreja. Aí falei, bom, eu vou resolver o que tenho que resolver e já venho aqui na igreja. E foi o que eu fiz. Aí eu cheguei no balcão da igreja, tinha um pastor muito simpático, o Leno.
aí eu lembro que ele falou assim, oi, minha jovem. Eu falei, então, e eu toda, né, desconcertada, né? E ele, então, minha jovem, você participa de alguma célula? Eu falei, não. Aí ele, não? Falei, não. Falei, aí eu comecei a me abrir. Falei, olha, já tem uns 14 anos que eu frequento a igreja, eu realmente fico no banco, eu não me relaciono com ninguém, e de vez em quando eu venho à igreja. Aí ele falou assim, então, minha jovem, tem uma célula bem bacana, você vai gostar do pastor Djalma. E aí, realmente, eu conheci, aí ele me apresentou o pastor Djalma, e o pastor Djalma me acolheu muito bem, pegou meu telefone, e eu comecei a ir à célula. E, irmãos, a célula começou a fazer tão bem para mim, aquela comunhão com os irmãos, que aí eu tive vontade de abrir mão do que me atrapalhava eu ter uma vida plena com Deus. Porque eu via na igreja, eu tinha várias coisas para eu poder abrir mão. Um relacionamento que me fazia muito mal, era um relacionamento abusivo, várias situações assim que me impedia de me entregar realmente a Deus. E eu tive vontade de querer fazer a vontade de Deus. E aí foi que eu busquei o pastor Djalma e contei tudo. Sabe, contei a verdade, falei, pastor, eu não tenho que te esconder nada, eu estou vivendo nessa situação. E eu lembro que ele me acolheu bastante, ele me abraçou, ele orou por mim. E aí eu lembro que ele fez um desafio comigo, falou assim, não, faz uma cartinha, começa a escrever para Jesus, o homem que você procura, o homem de Deus, o seu varão. E aí eu pensei, desacreditada, né? Só vivia relacionamentos fracassados. E aí, desacreditava, falei, bom, vou fazer, né? E aí eu lembro que eu cheguei num propósito de 60 dias de oração, de jejum. E aí eu lembro que eu cheguei para o meu ex-namorado e falei para ele assim, olha, eu estou num propósito com Jesus e eu quero fazer a vontade dele, então eu vou te evitar. E foi isso que eu fiz, em 15 dias, e eu pedia para Jesus assim, Senhor, ou você coloca esse homem de uma vez na igreja comigo, que vai me acompanhar, e não vai me atrapalhar, ter uma vida com o Senhor, ou o Senhor tira ele de uma vez da minha vida, porque eu não aguento mais esse sofrimento. Esse relacionamento está abusivo, é uma espécie de amor e ódio, eu odiava tanto ele que eu não conseguia largar dele. E aí eu fiz esse propósito. Aí eu fiz esse propósito, tá? E aí, 15 dias, ele me manda uma mensagem pelo WhatsApp, falou assim, então você está me evitando por causa de Deus? Falei, sim. E aí eu falei assim, eu estou cansada de sofrer, eu estou cansada de viver essa situação. Aí ele falou assim, então, sozinho estou eu, sofrendo estou eu, sozinho e sem você por perto, sem ter relações com você. Aí ele falou assim, boa sorte para você, porque eu vou seguir a minha vida adiante. Eu falei, tudo bem, para mim doeu demais, né? Porque eu esperava assim, que ele ia, não, eu vou acompanhar você, eu amo você, mas não foi isso que eu escutei. E aí eu fiquei sofrendo, tal, aquela questão toda, e falava, não, Senhor Jesus, eu vou te seguir. Eu cheguei até aqui, eu consegui abrir mão, então eu vou te seguir. Mas quem me ajudou a ficar nessa situação foi os irmãos, foi a célula, porque toda vez que eu tinha algum problema, eu saía da igreja. Eu ia para o mundo, eu ia beber, eu ia, sabe, na verdade, eu precisava de uma fuga, e dessa vez eu permaneci, né, na igreja, com os irmãos em comunhão e com Deus. Eu falava, Senhor, me ajuda, me ajuda. E graças a Deus ele foi, sabe, ele foi me ajudando para eu me amar, sabe, ele foi me dando mais autoestima. E aí que aconteceu? E aí eu tive no meu serviço um médico, colega meu, que ele estava passando um processo de divórcio, que ele se afundou nas drogas. E aí eu lembro que ele pegou e eu tive essa notícia muito triste dele, que ele acabou falecendo. E, irmãos, quando eu fui no velório dele, eu fiquei muito triste, eu me sentia muito culpada. Por que eu não falei de Jesus para ele? E
E eu sei que antes disso estar acontecendo, e eu acompanhando os irmãos, me acompanhando, a célula me acompanhando, eu tinha muito medo do batismo. Porque um dia eu lembro que quando eu era adolescente, eu falei para o meu pai que eu ia me batizar, e meu pai falou assim para mim, assim, não batiza. Eu falei, por quê, pai? Ele falou assim, olha, porque se você desviar do caminho do Senhor, são 7 demônios te acompanhando. Dessa vez é um demônio, agora são 7. E eu tinha um medo, eu falei, meu Deus do céu, eu não posso me batizar. Eu tinha um bloqueio tão grande que quando falavam de batismo para mim, eu fugia, eu tinha muito medo de eu batizar. Porque o meu pai colocou esse medo em mim. Porque eu falava, meu Deus, 7 mais 1 já incomoda, imagina 7. E eu falei, meu Deus, o senhor sabe que eu não sou perfeita. São 7 mais, eu não vou aguentar. Um já está me enchendo o saco, é difícil. E aí eu conversei com o pastor Djalma, tal, e ele foi preparando, conversando comigo com o batismo. Eu falei, dessa vez vai. Mas, irmãos, pensa no medo. Eu falei, meu Deus, eu não vou poder desviar, eu não sou perfeita. Eu vou cair, eu vou pecar. E aí é 7 mais. Mas eu falei, não, eu preciso. E aí o pastor, não tem onde, vamos batizar. E ele foi, sabe, me ajudando a perder esse medo, esse bloqueio do 7 mais. E aí, graças a Deus, pela graça do nosso Senhor, eu batizei dia 25 de novembro de 2017. Eu superei, pela graça do nosso Senhor Jesus, o medo do batismo, dos 7 demônios. E aí eu passei várias experiências com Deus, né? Porque eu percebi, eu tinha uma ignorância muito grande, porque eu achava que crente seria perfeito. E eu percebi que quando eu estava no papel de crente, eu vi que é difícil, a busca é diária, todos os dias a gente tem que renunciar, todos os dias a gente tem que, sabe, engolir, um termo bem popular, um boi com chifre, para não revidar. É muitas vezes difícil a gente não revidar, porque quando a gente é insultado ou alguém fala palavras que dói no nosso coração, a gente já quer revidar. E eu falei, não, aí eu comecei essa experiência, que eu comecei a perceber, eu falei, não, realmente é difícil, né, ser crente, mas Jesus vai me ajudando, né, vai me moldando, e eu pedia muito isso todos os dias, Senhor, me muda, me ajuda, me deixa parecida com o Senhor. E graças a Deus ele foi transformando. Até então, quando teve essa notícia desse meu colega, eu fiquei muito triste, irmãos. Eu me senti culpada. Por que eu não falei de Jesus? Ele estava perto de mim, ele veio uma vez até ver porque eu trabalho com ele, né? Ele foi ver uma imagem de um paciente e eu não falei nada e ele estava sofrendo. E aí, a partir daquele momento, eu me senti culpada vendo, né, indo naquele velório, eu refletindo. E aí, depois de umas 3 semanas, eu tive notícia de um outro colega médico que estava internado porque tentou suicídio. E aí, irmãos, eu comecei a chorar. Eu falei, não, eu preciso ajudar ele. E assim, era um estranho para mim, eu só me cumprimentei ele algumas vezes, era um conhecido, e eu comecei a chorar. Eu tive um sentimento assim, como se ele fosse alguém da minha família. Eu falei, não, eu preciso alcançá-lo. E aí eu lembro que eu não tinha um contato dele, mas eu consegui o Facebook, mandei uma mensagem pelo Messenger, e aí ele me respondeu depois que ele saiu do hospital. E aí eu comecei a falar de Jesus para ele, que a vida dele era muito importante, né, para Jesus, para nós, para os pacientes que precisavam dele, porque ele é uma pessoa muito querida. E aí ele começou a se abrir, eu comecei a conversar e sempre falando da palavra do Senhor. E aí, depois que ele saiu do hospital, aí ele passou um tempo na casa do irmão dele, em Jardim, eu fui fazer uma visita para ele. Depois que ele voltou para Campo Grande, eu já levei ele na célula. E pela graça do nosso Senhor Jesus, ele foi aceitando, irmãos. E aí depois ele veio à igreja, e nesse tempo aí, começou a ter um sentimento de ambas as partes, e hoje, graças a Deus, pela glória do Senhor, é o meu noivo.
Irmãos, Deus é tão bom que do jeito que eu escrevi na cartinha, que o pastor Djalma falou, veio. Do jeito. Características físicas. Cadê ele? Ele está aí. Guilherme Junqueira. Vem aqui pé. Tá aí, ó. E graças a Deus ele é meu noivo e nós estamos servindo ao Senhor. E essa é a nossa vontade. Então, irmãos, o que eu tenho que te dizer que o inimigo vai colocar vários empecilhos na sua cabeça, desentendimento com alguém da igreja para te afastar. Por quê? Porque ele sabe que sozinho nós somos fracos, nós ficamos vulneráveis. Então, assim, o que eu tenho que te dizer, vocês sempre têm que ter alguém da igreja, irmãos da igreja, célula, procurar acompanhamento com o pastor, não fique sozinho. E outra coisa também, se vocês tiverem oportunidade, falam da palavra do Senhor para as pessoas, mesmo que elas vão te insultar, porque várias vezes eu fui insultada quando eu comecei a falar do Senhor Jesus. Só que o que me conforta, irmãos, é que eu sei que quando aquela pessoa que eu falei de Jesus para ela for julgada pelo Senhor Jesus, ela vai chegar para o meu pai e vai falar assim: pai, Senhor Jesus, eu não tive a oportunidade de te conhecer. Aí vai passar aquele telão mostrando eu falar de Jesus. E isso me conforta. Então, assim, se vocês tiverem oportunidade, pessoas do trabalho, da família, pessoas que você não conhece, falam do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus!